Olá, amigos e amigas, pensadores de todo o Brasil. Estamos aqui para mais um Pode Pensar, uma série nova sobre a técnica funcional da Lei de Deus, um dos livros do Balde, na sequência do projeto A Lei de Deus. Calma aí. Ué, que Esse não foi? é você que vai apresentar, não, rapaz. É verdade! Quem vai apresentar é o nosso amigo Thales Argolo. Thales, entra você aí, meu amigo, porque essa série você vai ser o nosso grande anfitrião. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Aqui é o Thales de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam bem-vindos à nova série do Balde Pod, que orbitará em torno do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Para tanto, contaremos com uma valiosa equipe de colaboradores que alternadamente participarão da gravação dos episódios. Hoje, especialmente, teremos a participação dos nossos amigos Rafael e Luiz Felipe, de Niterói, Rio de Janeiro, Guilherme de Barros, de Belo Horizonte, Minas, e Neto, de Itaperuá, Paraíba. Olha, ficou bonito, hein, Thales? É isso aí. Muito prazer, viu, Thales, estar aqui na sua companhia, tá podendo perceber que você que tem dado contribuições importantes na pesquisa do Balde, está agora muito justamente coordenando esses episódios em que nós vamos estudar a técnica funcional da Lei de Deus. Então eu queria te agradecer muito por essa posição de trabalho que você assumiu e passar a bola lá para o Rafael de Niterói para te dar as boas-vindas também e a gente iniciar esse trabalho com esse episódio zero, digamos assim, sobre o livro Técnica Funcional da Lei de Deus. Rafa. Olá, amigos, pensadores e pensadoras. Uma alegria novamente gravar essa nova série, e para gravar uma nova série nada melhor que um novo apresentador, né? E é o amigo Thales Argolo, que há pouco tempo se integrou à equipe aqui do Portal Pensar. Então é um irmão preparadíssimo, um pesquisador das obras de Pietro Baldi, da doutrina espírita, muito integrado aí na arte, e com certeza vai nos brindar aqui com essa nova série sobre esse livro fantástico, que é A Técnica Funcional da Lei de Deus. Que nome, né? Esse nome chama muita atenção. E o incrível é que realmente Pietro Baldi conseguiu explicar pra gente a técnica funcional da Lei de Deus. Então eu vou chamar aqui nosso amigo, nosso irmãozinho aqui de Niterói, meu conterrâneo, Luiz Felipe Zanata. É isso aí, Rafa. Olá, amigos e amigas. É mais uma vez, mais aqui de novo. É um prazer enorme sempre gravar. E agora com esse grande irmão, que é o nosso irmão Thales. Seja bem-vindo, irmão. E sem dúvida será mais uma série muito importante para o nosso dia a dia, né? Como o próprio Baldi diz, uma série muito prática e sem dúvida vai ser muito bom para todos nós. Eu chamo Neto, nosso editor, nosso grande irmão, para Paraíba, né? Olá, meus amigos, ouvintes, né? É um grande prazer estar novamente aqui na gravação e edição dessa nova série, que é a continuação da série A Lei de Deus, né? Do Balde Pod. Então, estamos aí com essa série, o Balde Pod Série 2, e estamos muito felizes porque a série, o Balde Pod A Lei de Deus, foi um grande sucesso, né? Foi bem realizada, bem estruturada, e acredito que a gente teve um grande sucesso. Foi uma grande conclusão. E eu quero pedir a Deus que também nos abençoe nessa série, nos dando o suporte necessário para que essa etapa 2 do trabalho Balde Pod seja também um grande sucesso, um grande trabalho que a gente vai deixar disponível aí na rede da internet para o futuro, para agora, para quem está surgindo aí, se interessando pelo estudo das obras de Baldi, possa ir caminhando junto conosco. É isso aí, vamos ao nosso primeiro episódio, né, da série Técnica Funcional da Lei de Deus.
Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa nova série. É um prazer estar integrando essa equipe de trabalhadores tão dedicados, tão estudiosos, e a gente vai aprendendo junto. O livro, A Técnica Funcional da Lei de Deus, a gente queria contextualizar ele um pouquinho historicamente. Ele foi escrito em 1969. O Pietro Baldi desencarnou em 1972, aos 86 anos incompletos. Então ele tinha por volta de 83 anos. Ele já estava no finalzinho da sua encarnação. A gente vai perceber nele uma preocupação grande em enfocar aspectos práticos da obra, ou uma espécie de análise dos resultados práticos advindos da sua teoria filosófica, que num primeiro momento parece ser muito abstrata ou muito fora da nossa realidade cotidiana. Mas a gente vai perceber da parte dele um esforço muito grande de tentar mostrar que não, que apesar da transcendência das teses que ele apresenta, elas carregam uma conexão muito direta com a nossa vida particular, com a nossa vida cotidiana. Eu queria já começar perguntando aqui, né, para o ouvinte aí se situar, por que a escolha assim do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus? Ele faz uma conexão mais próxima com a Lei de Deus, né? Por que vocês escolheram continuar a série com esse livro? Ô Neto, nós, na verdade, foi uma decisão em conjunto, sabe, em relação a essa obra. A gente cogitou de estudar outras também. Mas a técnica funcional da Lei de Deus, também pelo título, ela é a continuação natural da primeira obra que nós estudamos, a Lei de Deus, e a gente não tem pressa, né? O Balde Pod é um esforço do Portal Pensar e do Pode Pensar, como um podcast mais voltado para a filosofia, de estudar a obra do filósofo italiano, Pietro Baldi, né? E nós acreditamos que ele tem essa linha universalista, e o conhecimento da obra dele vai permitir que nós mergulhemos nos demais autores e filósofos com um conhecimento importante para poder unir todos esses retalhos, né? Porque há iniciativas de explicação da realidade por diversas linhas e pensamentos filosóficos, mas a gente acredita que alguns autores conseguiram se aproximar mais de um pensamento monista, ou seja, que busca a unidade. Então esse livro Técnica Funcional da Lei de Deus, ele, além de dar uma dimensão prática ao conhecimento da obra Lei de Deus, ele vai nos permitir também aprofundar um pouco mais no pensamento do autor e entender a sua origem monista, e esse pensamento monista nos ajudando cada vez mais a compreender os demais filósofos, a doutrina espírita e outros pensamentos espiritualistas. E essa pergunta do Neto foi muito importante. A gente podia fazer outra pergunta também. E o que, afinal, Pietro Baldi vai nos esclarecer, vai nos oferecer nesta obra? Então a gente podia falar um pouquinho do sumário do livro, só bem rapidinho, para o leitor ele ficar atento no que nós vamos estudar aqui. Então a gente vai estudar sobre o destino, a técnica funcional do destino, a maneira de se corrigir destinos, uma técnica muito interessante que ele explica, que ele chama de uma técnica de salvação. Ele fala sobre as três fases, as três fases do ciclo de redenção. O ciclo de redenção, o modelo trifásico de evolução, que a gente passa primeiro por uma fase da ignorância, que está ligada ao erro, depois uma fase de expiação, e justamente uma terceira fase de redenção, e de aprendizado assimilado realmente. Ele vai falar das verdades imorais relativas no nosso plano, que é acima de todas as verdades relativas a uma verdade universal, e que essas verdades relativas elas se unem, elas não necessariamente se afastam. Vai falar do homem espiritual diante das religiões de massa, vai falar do tipo involuído e do tipo evoluído, como é que ele se expressa no mundo religioso. Ele vai trazer um conceito mais avançado de Deus e, portanto, da vida. Ele vai avançar bastante na ideia de Deus, que é
fundamental para a gente compreender uma série de coisas. O que você lembra mais aí? Ele faz um estudo muito interessante do problema do karma e da justiça de Deus, né? Ele tenta mostrar alguns aspectos bem interessantes que a gente não costuma pensar. Pelo menos quando eu li o capítulo, né, ele desperta a gente para umas ideias, para umas interpretações diferentes do que a gente está acostumado no contexto da doutrina espírita. No capítulo 10 ele faz esse estudo, no 11 ele faz um estudo importante em relação à função da bondade e do amor do Cristo, porque essa compreensão do que significa de fato o exemplo crístico para a humanidade vai ganhar uma dimensão muito mais ampla a partir dessa interpretação à luz dessa filosofia ubaldiana. Muito bom, Gui, realmente. E no capítulo 14, chamado Conceito de Criação, é fantástico. Só para dar um gostinho. E para a gente começar essa discussão, eu queria ler um trechinho da introdução do livro Queda e Salvação, para a gente poder discutir um pouco. A parte mais interessante deste sistema filosófico é o seu aspecto prático, quando descemos ao terreno das suas consequências e aplicações nos casos concretos de nossa vida. É pelo fruto que se conhece a árvore. É neste terreno que se pode medir o valor da teoria, quando, para controlar a sua verdade, a colocamos em contato direto com os fatos. Se ela nos orienta, explicando-nos o significado das coisas, por sua vez, a realidade em que vivemos tem de concordar com a teoria até as últimas consequências práticas, tudo fundindo no mesmo sistema filosófico, que assim, embora baseando-se sobre os longínquos princípios abstratos do absoluto, pode ser vivido em todos os seus pormenores em nossa vida miúda de cada dia. Então esse é o trecho da introdução do livro Queda e Salvação. Nossa, demais, Thales. E, por coincidência, foi exatamente o trecho que nós nos baseamos para fazer a abertura do evento que fizemos aqui no Rio de Janeiro, chamado Vivenciar com o Balde. O primeiro Vivenciar com o Balde, onde a gente quis trazer as teorias aparentemente muito abstratas para o campo prático do dia a dia através de dinâmicas, de vivências. Tivemos muito sucesso na realização. E foi justamente, a palestra de abertura foi sobre essa frase que você acabou de ler para a gente. E é importante dizer também, Thales, que a técnica funcional da lei de Deus faz parte dessa terceira trilogia, né, de Pietro Baldi, e que ele mesmo chama, que é uma série, que é uma trilogia que fala das aplicações e consequências práticas do qual toda a sua obra se fundamenta. Então é exatamente isso, para dar praticidade, dar tangibilidade às teorias que ele concebeu em seus livros. A obra de Ubaldi como um todo é dividida em duas partes, uma parte italiana e uma parte brasileira. Então essa que o Rafa está se referindo é a terceira trilogia da segunda obra, da parte brasileira, né? E de fato, as obras de Ubaldi elas se destacam nesse campo da filosofia pelos seus desdobramentos práticos e a capacidade de nós aferirmos a aplicabilidade da filosofia dele no campo prático através da observação das nossas próprias vidas, atividades, atitudes, pensamentos e das situações do dia a dia que nós vivenciamos, né? Então é importante a gente ter isso em mente para poder recolher um aprendizado cada vez mais profundo das obras de Ubaldi, ter a consciência de que ela é um campo de experimentação prática também para nós, e isso fica muito claro nessa obra que nós vamos estudar e vocês todos vão acompanhar, que é a técnica funcional da lei de Deus. Bom, então feitas essas considerações iniciais, a gente vai de fato se debruçar sobre a leitura do prefácio e tecer comentários sobre ele. Vamos, já aproveitamos aqui, se todos concordarem, para nós dedicarmos toda essa série, não só esse episódio, mas toda a série A Técnica Funcional da Lei de Deus, ao nosso amigo Clairton e a Gi, que estão fazendo muita falta no portal aí, porque eles estão mais distantes um pouco, em virtude de estarem morando lá no Amazonas.
E se vocês concordarem, a gente dedica de coração toda essa série aos dois, com grande carinho, porque são pessoas muito importantes para o Portal Pensar e para toda a nossa família aqui espiritual. O Tom foi que apresentou a série Lei de Deus. Quem caiu de paraquedas nesse episódio, a gente tem uma série de episódios sobre o livro A Lei de Deus. São 25 episódios e mais 3 de bonificação aí, são imperdíveis, tá ok? É só vocês procurarem aí no portalpensar.org. Prefácio. Com o presente volume, encerramos a terceira trilogia da segunda obra. É uma série de aplicações e consequências da teoria em que a obra se fundamenta. Foi possível, desse modo, submeter a teoria a um controle experimental, pondo-a em contato com os fatos, em busca da verdade, que nos oferecem um sólido testemunho. Confirmar a teoria com a prática dá-nos total segurança. É isso aí, ó. Confirmar a teoria com a prática nos dá total segurança. É isso que nós recomendamos aos leitores e aos ouvintes, que comparem o tempo inteiro a obra e as ideias de Ubaldi com o meio prático. Antes de negar ou afirmar, observe. Algum de vocês quer comentar alguma coisa sobre o que ele diz da teoria em que a obra se fundamenta? Em que consiste, para o nosso amigo ouvinte, essa teoria exatamente? A teoria, nós estudamos lá no Visão Mistério, que é a coluna vertebral da obra de Pietro Baldi, que é a teoria da queda, da contração da consciência, de vários nomes que a gente pode dar. Mas, em suma, é sobre a teoria da queda. É isso. Se eu não me engano, Rafa, tem um artigo muito bom do Gilson, resumindo o que é a teoria da queda, né? Nós vamos colocar um link aí, porque nesse site do gilsonfreire.med.br tem uns artigos bem resumidos, né, que respondem bem essas questões aí. Então você tem os ouvintes aí tem esse artigo, e tem a série Ouvidos ao Mistério, que nós estamos tratando especificamente da teoria da queda, para explicar ela sob diversas nuances, diversos pontos de vista. Creio, pois, que mantive o compromisso assumido e cumpri o dever de explicar tudo às almas sedentas de conhecimento. Desejo-lhes grande júbilo, como foi o meu, o de compreender e ver com clareza os grandes problemas da vida, saindo do estado nebuloso da fé e do mistério. De volume em volume, conduzi o leitor através do longo caminho do conhecimento e, atravessado este oceano, creio ter chegado com ele ao porto, ensinando-lhe a dar à vida um sentido altíssimo. Pude demonstrar-lhe essa possibilidade com suprema utilidade, dando à minha própria vida uma expressão que a tornasse digna de ser vivida. É interessante a gente perceber esse esforço da parte de Ubaldi, né, de tentar mostrar uma compreensão clara da lei de Deus, de modo que a gente saia do que ele chama de estado nebuloso da fé. E é interessante despertar, né, toda a nossa capacidade, seja intelectual, né, seja de racionalização, para o entendimento dessas questões, né? A gente vê essa preocupação muito grande em Ubaldi de tentar tornar acessível ao homem moderno o entendimento dessas questões do transcendente. Exatamente, Thales. O Baldi provavelmente enxergou que o homem, no tempo dele, como o nosso homem atual, vagava pela vida sem saber direito o que estava fazendo, né? É como ele diz lá na Lei de Deus, eu recordei aqui agora, é como jogar algo sem saber a regra.
E aí ele tentou, de alguma maneira, trazer isso que você falou, né? Trazer teorias para o campo prático da vida, onde uma pessoa que não tem um conhecimento imenso da espiritualidade ou de religião pudesse aplicar na sua própria vida, tendo resultados positivos e próximos, assim, né? Não é aquela coisa, você vai ficar de penitência a sua vida inteira para herdar um paraíso lá após a morte. É uma coisa prática, você vai conduzir a sua vida para um caminho melhor com essas teorias. É uma coisa prática e que é feita nesse momento, nesse instante, nessa vida, né? Não é uma coisa que vai demandar milhares de anos ou milhares de vidas, né? E ele enxergou isso e tentou trazer de alguma forma. Bom, pessoal, tem que aproveitar esse parágrafo aqui para contar para vocês que o Thales, o nosso apresentador, é também a voz que aparece logo, a voz misteriosa que aparece no início dos episódios da série Ouvidos ao Mistério. E nós começamos lendo alguns trechos, ele lê alguns trechos em que tem a palavra mistério. E nesse parágrafo especificamente tem esse trecho belíssimo, em que o Balde fala que visa, né, desejo-lhes grande júbilo, como foi o meu de compreender e ver com clareza os grandes problemas da vida, saindo do estado nebuloso da fé e do mistério. E logo no início do próximo parágrafo, ele também fala sobre mistérios, né, Thales? Sim, verdade. Bacana aqui. É interessante perceber, né, esse altruísmo dele, né? Desejo-lhes grande júbilo como foi o meu. É como se ele tivesse descoberto um tesouro muito grandioso. Como não, né? Ele descobriu um tesouro muito grandioso na sua experiência individual e tenta transmitir isso, né? Tenta transmitir isso com toda a sua dedicação, com toda a sua capacidade, com todo o seu esforço de missionário. Exatamente. E pensando nesse tema, Thales, assim, futuramente a gente pode entrar nesse assunto, mas que os ouvintes tenham em mente que a obra de Ubaldi é como se fosse o seu filho que ele oferece à humanidade. Então isso aí, para nós, tendo em vista a própria lei de ciclos que o Ubaldi ensinou, se a gente imaginar sobre isso, depois nós vamos descobrir uma série de coisas que aconteceram nesse período, nesse episódio, uma vez que o Ubaldi ofereceu, né, esse seu rebento, digamos assim, aos brasileiros e aos povos da América Latina. E o que aconteceu nessa sequência é muito interessante para a gente imaginar, porque de fato essa obra é como se fosse o seu bem mais precioso, né, porque foi fruto de uma descoberta pessoal. Sim. E aí ele perdeu a sua vida fazendo esse trabalho. E aí a gente remete lá ao Evangelho, né? Quem perder a sua vida e dar a sua vida, ganhá-lo-á mais na frente, né? Fantástico, Luiz. Verdade. Não ofereci fé, mas segurança. Não mistérios, mas demonstrações. Não convidei a crer, mas a compreender. De cada afirmação dei a prova, baseada em fatos. Finalmente, depois de tê-las exposto, ainda submeti as teorias a controle experimental. Este é o estilo da nova religião científica, tornando-a necessariamente aceitável, porque sem negar as antigas, confirma-as e as demonstra. Para quem sabe pensar, é convincente ou racionalmente demonstrado, e experimentalmente controlado. Isso torna uma religião tão positiva e universal quanto a ciência, colocando-a acima das outras existentes e rivais entre si. Gente, esse parágrafo é inacreditável. É fantástico. É inacreditável a capacidade de síntese do Ubaldi, como cada frase tem o seu justo valor e é impossível retirar uma frase sem prejuízo do texto, né? E a união clara aqui, né, de religião e ciência, como Sim. é o tom da sua obra. Adorei esse nome, a religião científica.
Ele acrescenta, né, que sem negar as antigas, confirma-as e as demonstra com o seu poder realmente, né, de criar pontes onde há muros, de unir todos os pensamentos. Então ele transforma isso aqui nessa religião científica que é convincente a todos, né, que demonstra suas teorias e as controla no campo prático da vida. Ô Rafa, isso revela muito também sobre um tema que ele vai tratar no livro, que é a personalidade do involuído e do evoluído. Porque um texto como esse, para o involuído, ele lê da seguinte forma: o Balde, ele não valoriza a fé. Quando ele fala, não oferecer a fé, mais segurança, não mistérios, mas demonstrações. O involuído, mais na frente, ele vai falar assim, o Balde está querendo lançar uma nova religião, chamada religião científica. Ou seja, quem ouvir esse texto com o coração vai entender que ele está falando o oposto dessas coisas, né? Ele está promovendo uma integração entre fé, entre as religiões que muitas vezes são inimigas e rivais entre si, cada uma querendo disputar o seu território, né? Defender o seu terreno, o seu quinhão de verdade. E então ele está, na verdade, num processo de harmonização de todas essas coisas. Então, por isso que o primeiro capítulo da obra ele vai falar das verdades e morais relativas, e também no outro capítulo da manifestação do homem involuído e evoluído na religião, né? Como que ele se expressa, como que ele se manifesta. Então, dando todo aquele sentido da gente desenvolver uma nova forma mental. É uma forma mental evoluída, uma forma mental de abertura, que não olha para um texto desse fragmentando, né? Lutando. E a leitura desse parágrafo também me fez lembrar um exemplo de rivalidade que a gente encontra não só no contexto religioso, mas no científico, né? Aqui ele fala das religiões que são rivais entre si, e ele está propondo uma religião científica que se coloca acima delas, porque as une. No contexto da física, só para ilustrar com um exemplo, na década de 90 desenvolveram-se várias teorias no campo da teoria das cordas, as famosas teorias das cordas. E vários cientistas fizeram desenvolvimentos independentemente. Na época surgiram em torno de 5 teorias das cordas diferentes, aparentemente umas em conflito com as outras. E aí, passado um tempo, surge um físico no cenário, o Edward Witten, que propõe uma outra teoria, mais complexa e mais profunda, que mostra que todas as outras 5 eram aspectos diferentes de um mesmo entendimento. Todas as 5 eram verdades parciais, que essa sexta teoria veio mostrar que eram apenas aspectos que fazem parte de um todo, e não que são rivais entre si. Então é exatamente essa mesma ideia que acontece no contexto das religiões. É isso mesmo, porque, mais uma vez, como o próprio Balde ensina na obra dele, o universo é um fenômeno de tipo único. Sim. Ou seja, tudo se repete do micro ao macro. Isso está na Tábua das Esmeraldas, ensinamento antigo dos egípcios. Assim como é embaixo, é em cima. Sim. Então, o mesmo fenômeno que se repete na matéria se repete também na organização do psiquismo, na organização das sociedades e assim por diante. É conhecido o conceito de uma lei que tudo dirige, mas não basta falar dela em termos gerais. Por isso, neste volume, nos adentramos no tema, para ver como funciona esta lei e a sua técnica. O conhecimento alcançado é de extrema utilidade prática, porque explica as causas da dor e como não semeá-las, evitando suas consequências. Desse modo, aprende-se a conhecer qual é a gênese de nosso destino e a corrigi-lo quando estiver errado. A vida é canalizada ao longo de seu próprio desenvolvimento e se aprende a viver, não loucamente como os involuídos, mas de forma inteligente como os evoluídos. É uma técnica especial, verdadeira arte, pode chamar-se a técnica da libertação.
Não, esse parágrafo aqui eu vibro de alegria, né? Nossa, esse parágrafo ele impressiona, né? É tantos aspectos aqui para a gente falar que daria um podcast só sobre esse parágrafo. Porque vocês imaginam a utilidade de você alcançar um conhecimento que ele explica as causas da sua dor, de como você não mais semear essa dor, né, evitando as suas consequências drásticas para a nossa vida. Né? E ele vai além, ele vai explicar também a questão do destino. Quem não tem dúvida, né, de saber o que é o destino, né? E também de corrigir alguma coisa equivocada que a gente fez, que gerou as consequências que a gente vive agora, para colher frutos benéficos no futuro. O destino, né, muitos filósofos, pensadores tentam explicar, né, mas eu nunca vi alguém explicar de maneira tão clara como o Bald conseguiu explicar. Então tem tanta coisa aqui, né, a arte de viver, né, de forma inteligente, como evoluídos, e não loucamente como os evoluídos, né, cegos da grande realidade íntima da vida, que quebram a cabeça a todo momento. Então é uma verdadeira arte. Ele termina o parágrafo falando que é uma técnica da libertação. Libertação de quê? Libertação da ignorância, libertação do erro, libertação da dor, libertação das guerras, dos conflitos. É a conquista realmente da paz, da alegria, a conquista de uma vida em harmonia com todos os seres da criação. Isso não tem preço, né? Não, eu não tenho um comentário especificamente sobre esse parágrafo, não, né? Mais uma vez mostrando que as frases são muito bem colocadas e a gente dificilmente consegue retirar uma frase sem um prejuízo da leitura, né? Então é importante atentar para cada pequena frase aí, como o Rafael falou tão bem. Este livro é prático, utilitário, benéfico, porque através de uma cerrada psicanálise nos conduz a Deus. Por meio de uma racional planificação da vida, leva à redenção e à salvação. Para compreendê-lo, seria bom ler os livros precedentes, os mais recentes, como o Sistema principalmente, que deram origem a este, porque as referências à teoria aí exposta sobre sistema e antissistema são frequentes. Terminei este escrito no meu 83º ano de idade, 1969, atravessando uma enfermidade que ameaçou matar-me, mas o espírito venceu. A lei funcionou, como já descrevi neste volume, e posso pôr-me ao trabalho de um novo livro, a fim de que a obra, nascida no Natal de 1931, esteja acabada no devido momento, isto é, no Natal de 1971. O que vocês acham desse momento em que ele fala da cerrada psicanálise que nos conduz a Deus? Isso é incrível, que é a estrita e conhecida forma de pensar do ser humano, que ele desvenda de maneira primorosa na obra como um todo e nessa ainda mais, né? Então é um prato cheio para a psicanálise, sem dúvida. O Bald tem estreita ligação com as obras de Freud, Jung e outros, né, que desvendaram esse terreno psíquico humano. Inclusive ele revê, né, as obras de Freud, de Jung, no livro Princípios de uma Nova Ética. Então lá tem um capítulo próprio para isso. E aqui ele ressalta, né, que é uma teoria racional que nos leva à redenção e à salvação. Então nos leva aos fins últimos da evolução, que é realmente a nossa perfeição, né, nesse processo de aperfeiçoamento que todos nos encontramos. Essa é a finalidade da evolução e fica bem claro só compreendendo que houve uma queda inicial e que a gente inicia a fase evolutiva num período de ignorância, que nos leva ao erro, que precisa da retificação e, portanto, do aprendizado, da reconquista do estado original e a salvação, usando esses termos, né?
Ô, Rafa, esse capítulo também, esse parágrafo, ele também tem uma dica importante, que é a questão da leitura, porque não vai ter aquela mamata do primeiro Balde Pod, aí, da primeira série. Então, esse aqui, a gente está lendo o prefácio, mas os capítulos não serão lidos a não serem trechos, porque são capítulos de dimensões muito diferentes uns dos outros e a gente não vai conseguir ler o livro todo, não é isso, Thales? Exatamente, a gente vai ter que dimensionar isso de algum modo. Tem capítulos que tem mais de 30 páginas, um deles que eu me lembro tem 30 páginas. Então os leitores vão ter que realmente se esforçar um pouco mais na leitura do livro, e já fica a dica do próprio Balde aí de que eles também façam uma leitura, se possível, do livro O Sistema, e eu indicaria também o livro Que é de Salvação, para ter uma compreensão um pouco melhor de quando usar os termos sistema e antissistema. É interessante dizer aos leitores, num linkzinho embaixo, ou aqui mesmo, onde adquirir essa obra, já que eles vão ter que ler, né? Essas obras elas também estão gratuitas na internet, em formato PDF, e naturalmente se você, ouvinte, quiser adquirir é melhor, porque ajuda também, né, a continuidade da própria obra, e aí você pode fazer isso através do site do Instituto Pietro Baldi, da editora Pietro Baldi. Então, ok? É só procurar vai achar, e você pode comprar os livros lá, e o pessoal do Portal Pensar tem um desconto para comprar a coleção completa. Ela sai menos de R$200, acho que R$199, os 24 volumes. Então essa é uma condição muito boa, e vocês podem comprar a obra completa, vem os 24 volumes, e o Instituto ainda manda mais uns 3 de xepa, não é, o Rafa? Normalmente eles mandam aí mais uns 3 livros. Uhum. Tá 27 livros, Deixa eu fazer um comentário nesse finalzinho do parágrafo, porque mais uma vez impressiona, e aqui sem querer fazer idolatria ao Pietro Baldi, né, mas admiração realmente, porque ele está no seu 83º ano de idade, 83 anos, atravessando uma enfermidade que ameaçou matar-lhe, e ele se dá esse trabalho de escrever um livro útil como um filho seu, como Guilherme bem ressaltou, nos doando assim, né, por caridade, de coração aberto. Então você imagina, você com 83 anos de idade, doente, o que você faria? O que você estaria fazendo? 83 anos de idade, enfermo, o que a gente estaria fazendo? Uma coisa que me fez pensar. Muito bom. E o que o Baldi fez? Escreveu com uma lucidez impressionante uma obra para que ajudasse cada um de nós a caminhar com segurança e conhecimento na humanidade. E prenunciou seus últimos dias, né, Rafa? Sim. Ou seja, ele definiu o escopo total da obra, definiu que ela seria encerrada 40 anos depois, após o seu início, no Natal de 1971, com a obra Cristo, e ele naturalmente deixaria o corpo em fevereiro de 72, após o encerramento exato da sua missão. Interessante esse seu comentário, Rafa, porque eu lembro de ter lido uma entrevista com ele. Se eu não me engano, ela está registrada na biografia que o José Amaral escreveu de Ubaldi, que está no livro Grandes Mensagens, que ao longo de uma entrevista ele vai falando isso, que conforme ele foi envelhecendo, né, ao invés de apresentar uma degradação da sua capacidade cognitiva, é como se ele fosse despertando cada vez mais. É como se o poder dele, a capacidade de vida mental dele fosse tornando cada vez mais apurada. Bom, pessoal, então é isso. Nós agradecemos a vocês por estarem nos acompanhando no início de mais uma jornada, que possamos aí juntos desbravar o caminho que nos é apresentado por esta obra de Ubaldi, a técnica funcional da lei de Deus. Um abraço a todos, né, e nos encontramos no próximo episódio.